O Império Romano é uma das civilizações mais fascinantes e influentes da história. Desde suas origens humildes até seu auge como uma das maiores potências do mundo antigo, o Império Romano deixou um legado duradouro que ainda ressoa nos dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar a história do Império Romano, desde seu início, passando pelos imperadores mais notáveis, até seu declínio, de uma maneira clara e envolvente para todos que têm curiosidade em aprender. A história de Roma começa com uma lenda. Segundo a tradição, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos que foram criados por uma loba. Eles decidiram construir uma cidade nas margens do rio Tibre, mas acabaram brigando, e Rômulo matou Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma. Roma começou como uma pequena cidade-estado governada por reis. Durante este período, que durou até 509 a.C., Roma foi governada por 7 reis, cada um contribuindo para o desenvolvimento da cidade. O último rei, Tarquínio, o Soberbo, foi deposto, e Roma se transformou em uma república. A República Romana foi estabelecida em 509 a.C. e durou até 27 a.C. Durante este período, Roma foi governada por um sistema complexo de magistrados eleitos, senadores e assembleias populares. Os dois principais magistrados eram os cônsules, que eram eleitos anualmente e tinham poderes executivos. Durante a República, Roma expandiu seu território através de conquistas militares e alianças. As guerras púnicas contra Cartago foram um dos conflitos mais importantes, resultando na destruição de Cartago e na dominação romana do Mediterrâneo Ocidental. Apesar de seu sucesso militar, a República Romana enfrentou várias crises internas, incluindo conflitos entre patrícios, a elite, e plebeus, o povo comum, bem como guerras civis entre líderes militares ambiciosos. Essas crises eventualmente levaram ao colapso da República e ao surgimento do Império. Júlio César foi um dos líderes mais importantes que contribuíram para o fim da República. Ele foi um general brilhante e conquistou a Gália, atual França. Em 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão com seu exército, desafiando o Senado e iniciando uma guerra civil. Ele se tornou ditador perpétuo, mas foi assassinado em 44 a.C. por um grupo de senadores que temiam seu poder crescente. Após a morte de César, seu sobrinho-neto e herdeiro adotivo, Otaviano, emergiu como líder vitorioso em uma série de guerras civis. Em 27 a.C., Otaviano foi nomeado Augusto, o primeiro imperador de Roma. Ele estabeleceu o Principado, um sistema de governo que manteve a aparência de uma república, mas com o imperador detendo o poder real. A dinastia Júlio-Claudiana foi a primeira dinastia imperial de Roma, governando de 27 a.C. a 68 d.C. Os imperadores desta dinastia incluíram Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Cada um desses imperadores teve um impacto significativo na história de Roma. Augusto estabeleceu a Pax Romana, um período de paz e prosperidade que durou mais de 200 anos. Tibério foi um administrador eficiente, mas seu reinado foi marcado por suspeitas e execuções. Calígula, conhecido por sua loucura e crueldade, foi assassinado por sua própria guarda. Cláudio expandiu o império e realizou importantes reformas administrativas. Nero, famoso por sua tirania e extravagância, foi o último imperador da dinastia e cometeu suicídio após uma revolta. Após a morte de Nero, Roma passou por um breve período de guerra civil até que Vespasiano se tornou imperador, iniciando a dinastia Flaviana, 69-96 d.C. Os imperadores desta dinastia foram Vespasiano, Tito e Domiciano. Vespasiano reconstruiu Roma após a Guerra Civil e iniciou a construção do Coliseu. Tito, conhecido por sua generosidade durante desastres como a erupção do Vesúvio e um grande incêndio em Roma. Domiciano governou com mão de ferro, mas foi assassinado em uma conspiração palaciana. O período dos 5 bons imperadores, 96-180 d.C., é frequentemente considerado a Era de Ouro do Império Romano. Os imperadores desta época foram Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Nerva estabeleceu a prática de adotar um sucessor competente. Trajano expandiu o império ao seu maior território, incluindo a conquista da Dácia, atual Roménia. Adriano consolidou as fronteiras do império e construiu o Muro de Adriano na Britânia. Antonino Pio governou com justiça e benevolência, mantendo a paz e a prosperidade. Marco Aurélio, filósofo rei, enfrentou invasões bárbaras e escreveu Meditações, uma obra de filosofia estoica. O século III foi um período de crise para o Império Romano, marcado por invasões bárbaras, guerras civis, pragas e problemas econômicos. O Império foi dividido em várias partes, e a autoridade central enfraqueceu.
Em 284 DC, Diocleciano se tornou imperador e implementou reformas significativas para estabilizar o império. Ele estabeleceu a tetrarquia, um sistema de governo com 2 imperadores, Augustos, e 2 co-imperadores, Césares, para governar diferentes partes do império. Isso ajudou a restaurar a ordem temporariamente. Constantino, o Grande, se tornou imperador em 306 DC e reunificou o império. Ele é famoso por ser o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo e por emitir o Édito de Milão em 313 DC, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos. Constantino também fundou a cidade de Constantinopla, atual Istambul, que se tornou a nova capital do império. Após a morte de Teodósio I em 395 DC, o Império Romano foi dividido permanentemente em 2 partes: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Esta divisão marcou o início do fim para o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente enfrentou crescentes pressões de invasões bárbaras, incluindo os visigodos, vândalos e hunos. Em 476 DC, o último imperador romano do Ocidente, Romulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um líder germânico. Este evento é tradicionalmente considerado o fim do Império Romano do Ocidente. O legado do Império Romano é imenso e duradouro. A cultura romana influenciou profundamente a arte, a arquitetura, a literatura, a filosofia e o direito ocidentais. Muitos dos princípios do direito romano ainda são a base dos sistemas jurídicos modernos. O latim, a língua dos romanos, evoluiu para as línguas românicas, como o italiano, o francês, o espanhol, o português e o romeno. A literatura romana, incluindo obras de autores como Virgílio, Horácio e Ovídio, continua a ser estudada e admirada. Os romanos eram mestres em engenharia e arquitetura. Eles construíram estradas, aquedutos, pontes e edifícios monumentais que ainda impressionam pela sua grandiosidade e durabilidade. O Coliseu, o Panteão e os banhos públicos são exemplos notáveis da engenharia romana. O cristianismo, que começou como uma pequena seita dentro do Império Romano, tornou-se a religião dominante do Império e, eventualmente, do mundo ocidental. A Igreja Católica Romana, com sede em Roma, desempenhou um papel crucial na preservação da cultura e do conhecimento romanos durante a Idade Média. O Império Romano foi uma das civilizações mais poderosas e influentes da história. Desde suas origens como uma pequena cidade-estado até seu auge como um vasto império, Roma deixou um legado duradouro que ainda ressoa nos dias de hoje. A história do Império Romano é fascinante. Espero que você tenha gostado de conhecer mais uma fascinante história. Se gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos incríveis. Se houver algum tema que deseja ver em nosso canal, escrevam abaixo, nos comentários. Até a próxima!